Salve, salve, torcedor! Na área com mais um boletim aqui para o canal Detetives Vascaínos. Informação de qualidade, de respeito, sempre. Convido a todos desde já a ficarem ligadinhos nesse vídeo até o final, assistirem tudo e, claro, deixarem aquele like, aquela curtida aí embaixo desse trabalho. Compartilha aí em seus grupos de zap, nas redes sociais e chame cada vez mais torcedores a se inscreverem em nosso canal. Vem comigo nessa, viu? Nesse boletim de hoje vou destacar a coletiva do CEO Luiz Melo, fazendo um resumo dos principais pontos tocados e avaliar, claro. Vou falar também sobre a busca de volantes do Vasco. O clube segue no mercado, atento, e com isso vários nomes acabam sendo cogitados como possíveis alvos. Até que ponto realmente o Vasco tem interesse nesses atletas? Será que pintou mesmo consulta, sondagem ou algo do tipo? Você vai ficar sabendo aqui a situação de 3 jogadores. Falei com o empresário de 2 deles e te conto todos os detalhes, viu? Vamos em frente! Bom, vamos começar esse boletim de hoje falando da coletiva do CEO Luiz Melo, concedida no início da tarde. Durante cerca de 1 hora, o executivo tocou em muitos pontos abordados pelos jornalistas ali presentes, tanto no tocante ao futebol como fora de campo. Inicialmente, ele falou sobre os novos planos do sócio-torcedor, que tiveram seus valores reajustados. Foi com isso motivo de muita polêmica, né? Ele enfatizou que foi necessária a reformulação e o reajuste, e que novas categorias foram criadas para tentar adaptar a nova realidade, né? Frisou que essas mudanças foram necessárias devido à falta de comprometimento dos check-ins e para evitar um impacto financeiro de milhões por conta das determinações da CBF. Falou também das cobranças em termos da reforma de São Januário, questão muito pedida pelos torcedores, né? Reconheceu que São Januário é um estádio antigo e que precisa sim de algumas mudanças estruturais, mas preferiu não dar um prazo, mas sim ir atacando todos os pontos aos poucos. Ele entende que isso é um processo. Sobre as demais melhorias, revelou o que vem sendo feito no CT, onde houve melhorias em termos de infraestrutura, né? E sobre a gestão do Maracanã, destacou que o Vasco quer participar ativamente, que se for preciso, vai à justiça para jogar por lá. Assuntos como investimentos em reforço, orçamento e participação na Libra também foram pautas durante essa entrevista, porém nenhuma novidade relevante. Até porque esse assunto de jogadores, por exemplo, compete ao Brax, né, que já falou pra caramba sobre isso. Enfim, foi uma coletiva meio morna, né, mas que serviu para deixar o torcedor a par desses assuntos extracampo. Bom, vamos mudar de assunto, tratar dos temas dentro das 4 linhas, né, que é mais importante. Como é notório, o Vasco prioriza 2 posições no momento, né, a de um meia de criação e de um volante. Sobre o volante, há uma expectativa que até julho cheguem 2 peças para o setor, né, uma para compor o elenco agora e outra para suprir a saída do garoto André. E por conta disso, nomes e mais nomes acabam pipocando por aí e nos bastidores. Hoje nas redes sociais, por exemplo, se cogitou o interesse do Vasco no volante Jailson do Palmeiras e que tem seu contrato se encerrando no final do ano, né? Informações vindas de São Paulo dão conta de que o atleta não deve ficar por lá após o término do seu vínculo, reforçando com isso ainda mais as especulações. Mas, afinal, o Vasco tem interesse mesmo pelo jogador? Realmente já fez uma consulta, como se noticiou? Bom, para responder a esse questionamento, fui procurar um representante do atleta. Falei hoje no início da tarde com o Rodrigo Severo. Ele foi bem claro sobre essa situação. Confira aí o que ele me respondeu. Inexiste a situação do Vasco. O contrato com o Palmeiras deverá ser cumprido. Se ao final do ano houver interesse do Vasco, analisaremos. Portanto, por hora, nenhum interesse sinalizado pelo Vasco em relação a este jogador. De qualquer forma, o Brax já havia comentado na última entrevista que deu que busca sim um atleta para esse setor, ainda nessa janela que se encerra dia 20 para o mercado nacional, e que possa compor o grupo. Porém, as expectativas maiores são para julho, onde peças mais robustas, tanto para volante como para o camisa 10, devem ser contratadas. Ele até havia dito que procura um volante de estatura maior, estatura do próprio Andrei, para julho. E na onda das especulações, nomes acabam sendo cogitados nos bastidores. Um deles já foi amplamente divulgado por aí, que é o colombiano Cuellar. O próprio Brax deixou claro que gosta muito do jogador. Hoje eu fui tentar correr atrás do staff do atleta, para saber como anda essa possibilidade da sua volta ao Brasil na metade do ano. Ele é representado pelo grupo OTB, mas a linha deles é de não expor muito negociações ou falar sobre os jogadores. Por isso,
Até o momento eu não obtive o retorno deles. Mas até onde eu sei, o Cuejá tem contrato com o Al Hilal da Arábia até 2024, mas é um atleta que vê com bons olhos uma possível volta ao Brasil. O Internacional mesmo esteve perto de contratá-lo agora recentemente, mas esbarrou nos valores pedidos e pelas dificuldades impostas pelo time árabe, está proibido por enquanto pela FIFA de contratar atletas. Tomou um transfer ban, né, por conta do não pagamento de transferências internacionais. Só que a punição acaba agora no meio do ano, e isso abre um leque para os árabes voltarem a contratar jogadores e, com isso, poder liberar ou facilitar a saída de outros do elenco. Isso foi determinante, né, para a sua não volta ao Brasil nesse momento. E agora há essa expectativa que em julho a coisa possa se reverter. De qualquer forma, é uma negociação complexa e que exige grana. Se cogita que os árabes peçam em torno de 5 milhões de dólares, mais ou menos, pelo Cuejá, porém o clube que estiver interessado nele vai ter que depositar essa quantia, né? Veremos se realmente o Vasco vai querer investir uma grana alta, ciente de que ainda tem o camisa 10 pela frente para buscar. E um outro nome que se encaixa nesse perfil traçado pelo Brax, que já foi alvo de vários clubes brasileiros recentemente, como o Palmeiras e o Flamengo, é o volante Wallace, ex-grêmio de 28 anos, que também andou sendo especulado por aqui no final do ano passado. O jogador atua hoje na Udinese da Itália, onde renovou seu contrato por lá até dezembro de 2026. Isso, inclusive, é um complicador muito grande para os clubes interessados. Mas será que o Vasco conversou a respeito desse nome? Sinalizou algum interesse? Bom, eu fui conversar, então, com o próprio empresário do Wallace, o Rogério Brau, que, por sinal, é representante do atual goleiro do Vasco, o Léo Jardim. O Rogério aproveitou para me colocar a par sobre o futuro do atleta. E, pelo visto, a sua volta ao Brasil, por hora, está meio que descartada, hein? Confira aí o que ele me respondeu. Não falei nestes últimos dias com o Vasco sobre o Wallace. O Wallace tem interesse em permanecer na Europa em princípio. O Vasco é um grande clube, mas o foco ainda é jogar numa das 5 maiores ligas do mundo. Portanto, meus amigos, como vocês puderam ver aí, né, por hora nada, né? Mas é um jogador de muito potencial, renovou há pouco tempo, super valorizado e tem outros objetivos a cumprir. Mas é um atleta que agregaria muito mesmo a esse elenco do Vasco. Mas é isso, meus amigos. O Vasco segue mapeando o mercado, vendo peças que possam compor o elenco, peças que possam chegar, vestir a camisa e suprir as atuais carências do time titular. Como eu disse, o Brax, tudo de forma criteriosa, né? O importante é não se criar muitas expectativas, pois assim como o Vasco, outros clubes também estão correndo atrás e com isso a concorrência por reforço fica mais acirrada. Veremos se na próxima semana pinta aí alguma novidade em termos de volante, por exemplo. Bom, mas eu tô indo nessa, colocando mais um ponto final nesse boletim. A você que me acompanhou aqui, meu muito obrigado. Amanhã eu tô de volta, destacando aqui a coletiva que o técnico Maurício Barbieri vai conceder no CT Moacir Barbosa e falando do time que pega o Galo no Mineirão no próximo sábado. Um grande abraço e até lá!